Bom dia, Guilherme. Bom dia, prof. Tudo bem? Tudo. Bom dia, Rafa. Bom dia, Gabriel. Bom dia, prof. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem. Bom dia, prof. Bom dia, Rafa. Tudo bem, e você? Bem também. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Victor. Pessoal, conseguiram? Alguns conseguiram fazer a tarefa, mandaram, outros não. Eu consegui, prof. Conseguiu? Cadê a Alanis? Entrou na aula já, Alanis? Cadê você que eu não estou vendo aqui? Agora que eu vi, eu nem vi que eu tinha aceitado você. Não tô te ouvindo na live, não. Tô te ouvindo fora da live. Tá, gente? Então vamos começar, porque hoje passa tão rapidinho, né? Deixa eu abrir aqui nossa aula, nem fechei a do sexto ano. Tá, nós estávamos fazendo. Hoje a gente termina, né, a revisão da unidade. E aí, se der tempo, mas eu acredito que dê, a gente vai fazer aquela revisãozinha sobre polinômios e produtos notáveis. Nós vamos começar ela, eu acredito, hoje, tá bom? Tanto que eu deixei o título ali. E aí, para fazer essa revisão, vocês vão pegar o módulo 2, ok? Se tiver meio aí já do ladinho, já deixa ele meio perto de vocês que a gente vai usar. Então, nós vamos pegar primeiro lá, fazer a primeira parte do exercício 13, que ficou de tarefa para vocês, que dizia o seguinte: a metalúrgica de Arnaldo fabrica peças a partir de cubos de metal de diferentes tamanhos. Essas peças são produzidas em duas etapas. Corta-se um cubo ao meio, a partir da diagonal de uma das suas faces. Retira-se uma parte em formato de paralelepípedo do centro de uma das peças obtidas. Então, aqui nós temos como ele faz, tá? Então, pega o cubo, corta através de uma diagonal, corta, e depois tira um paralelepípedo, né, no centro dessa parte que ficou do seu cubo ali. Calcule o volume de 2 tipos de peças produzidos pela metalúrgica de Arnaldo. Então, o primeiro passo, gente, é a gente calcular o quê? O volume total do cubo. Por quê? Porque eu vou usar a metade desse volume para construir a minha peça, né? A metade e depois retirar um outro pedacinho. Então, primeira parte, ela vai ficar com metade do volume. Então, o volume do cubo, nesse caso, é a aresta ao cubo, né? Então, o nosso cubo tem quanto de aresta? Tem 10. Então, o volume vai ser 10 ao cubo. O volume do cubo inicial é de 1.000 centímetros cúbicos, ok? Partindo daí, o Arnaldo faz um corte nessa peça que sobrou. Opa, esse aqui é o volume do cubo total, né? Como nós queremos só metade, o que a gente vai fazer? O volume que a gente precisa vai ser 1.000 dividido por 2, que vai ser igual a quanto? 500 centímetros cúbicos. Então, é esse que a gente vai considerar. Peça, né? Agora, depois disso, ele pega desse volume que sobrou para ele, ele retira um paralelepípedo dessa peça. Então, o volume do paralelepípedo, como que a gente calcula? Volume
parte retirada, eu vou colocar. Vai ser como? Comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, eu vou ter 10 vezes 3 vezes 4. Então, o volume que foi retirado ali da peça vai ser 10 vezes 3, 30. 30 vezes 4, 120. 120 centímetros cúbicos. Ou seja, o total do volume da peça vai ser o quê? O valor daquela metade do cubo menos a quantidade que ele retirou dali do interior, né? Esse paralelepípedo. Então, o volume total, que é o que a gente está procurando da peça, vai ser 500 menos 120. O volume total da peça que a gente está procurando é 380 centímetros cúbicos. Com tanto espaço para fazer a conta, o prof fez aqui, né? Esmagado, espremido. Conseguiram? Quem fez acertou? Sim, prof. Acertou? Eu vou fazer a B aqui, tá? Então, ó, novamente, nós temos inicialmente um cubo. Eu vou calcular já direto o valor da metade da peça, tá? Do cubo. Então, o volume do cubo ali que ele iniciou, metade do cubo, né? Vamos ver, da peça inicial, vamos dizer assim. Ela tem que volume? Vai ser aresta 4, então vai ser 8 ao cubo, dividido por quanto? Dividido por 2, porque eu vou ficar só com metade desse volume. Então, 8 ao cubo vai ser 8 vezes 8, que dá 64. 64 vezes 8 dá 32, vai 3, dá 48, 49, 50, 51, 512. Então, vai dar 512 dividido por 2, que vai dar quanto? 200 quanto? 266 ou 56? 256, né? Esse é o nosso primeiro volume. Agora eu vou ter que calcular o volume que foi retirado da peça. Então, qual vai ser o volume retirado da peça? Vai ser o comprimento dessa parte que foi retirado, que é 8, vezes a largura dessa peça, que é 3, vezes a altura dela, que é 2. Então, o volume retirado dessa peça inicial foi 8 vezes 3, 24, 24 vezes 2, 48 centímetros cúbicos. Aqui também é centímetros cúbicos, ok? Então, o volume total que restou da peça, né? O da peça final ali, vai ser 256 menos 48. Esse volume vai ser de quanto? Quanto que sobrou ali? 200 e... Ninguém me ajuda. 208 centímetros cúbicos. E assim a gente resolvia o exercício 13. Entendeu agora, Luan? Sim, prof. Entendeu? Alanis, entendeu? Estão copiando ou posso mudar? Pode mudar, prof. Luan, já copiou? Sim, prof. Alanis? Então, vamos lá no número 14. O índice pluviométrico corresponde à quantidade de chuva em 1 metro quadrado de determinada região durante um intervalo de tempo. Esse índice é calculado com a ajuda de um conjunto de instrumentos chamado pluviômetro. A região que apresenta o maior índice pluviométrico no mundo é a vila de Masyanham, sei lá como que lê isso, né? Na Índia, com 11.873 milímetros de chuva ao ano. E a região que apresenta o menor índice é a costa chilena entre Arica e Antofagasta. Deve ser assim. Com cerca de 0,1 milímetro de precipitação pluviométrica anual. Então, enquanto um chove lá, cai, né? Tem 11.873 milímetros, o outro tem menos que 1 milímetro, né? 0,1 milímetro. Qual é a diferença em litros entre a quantidade anual de chuva que cai em 1 metro quadrado na vila
Malsinham, deve ser isso, sei lá como que se lê isso, e na costa chilena. Como que eu vou fazer para calcular isso? Que é o que realmente nos importa. Então, primeiramente, nós temos aqui a quantidade em milímetros que chove, né? Esse aqui é o pluviômetro, tá? E esses milímetros são considerados aqui, ó. A leitura é feita nessa graduação. Então, na verdade, eu não tenho um volume da quantidade que cai. Então, eu tenho que, primeiramente, descobrir o volume de chuva que cai, de acordo com esse índice, e depois transformar esse volume em litros. Então, vamos lá. A gente sabe que a região que é considerada é o quê? É 1 metro quadrado de área. Então, o nosso volume vai ser o quê? Vai ser 1 metro vezes 1 metro, que vai dar essa área, que é 1 metro quadrado, vezes a quantidade que cai. Só que como eu estou usando metro, eu não posso usar milímetro, correto? Então, o que nós temos que fazer? Pegar essa quantidade aqui, esses 11.873 milímetros e transformar em metro. Então, de metro para milímetros, a gente multiplica por 1.000, tá? E de milímetros para metros, a gente divide por 1.000. Esta é a conversão do metro simples. Então, eu vou fazer o quê? 11.873 dividido por 1.000 vai ficar 11,873 metros. Agora, eu posso calcular esse volume. Por quê? Porque todas as minhas unidades estão na mesma medida. Então, 1 vezes 1, 1. Vezes 11,873 vai dar 11,873 metros cúbicos. Como a gente sabe que 1 metro cúbico é igual a 1.000 decímetros cúbicos, que é igual a 1.000 litros, então, para transformar isso em litro, é só fazer o quê? Multiplicar por 1.000. Assim, a quantidade em litros que cai na região, lá na Índia, é de 11.873 litros de água. Essa é a quantidade que cai, ok? Agora, é só a gente fazer a mesma coisa para a região ali na costa chilena. Então, como que eu vou fazer esse volume? O volume vai ser o quê? 1 metro, porque é a mesma quantidade de área que cai, né? Acho que é considerado para calcular o índice pluviométrico. Então, vai ser 1 metro vezes 1 metro vezes a quantidade em milímetros que cai. Se 1 milímetro é a milésima parte do metro, então, para eu transformar de milímetros para metros, eu tenho que pegar esta quantidade e dividir por 1.000. Então, eu vou ter 0,1 dividido por 1.000. Quando a gente faz uma divisão por uma potência de base 10, o que a gente faz? A gente desloca a vírgula para a esquerda, de acordo com a quantidade de zeros que a minha potência de base 10 tem. Então, nós temos 3 zeros, certo? Então, eu vou colocar o 1 aqui, a vírgula estaria aqui. E vamos ter que deslocar ela 3 casas. 1, 2, 3,0. Então, em metros, esta quantidade, tá, do índice é o quê? 0,0001 metros. Então, isso aqui é 1/10 de milésimo do metro, tá? É uma parte de 10.000. Se eu pegar 1 litro, o metro, dividir em 10.000 partezinhas, essa aí corresponde a uma parte. Então, agora vamos transformar isso em volume. 1 vezes 1 vezes 0,001 vai ser quanto? 0,0001. Agora, da mesma forma, isso aqui é metros cúbicos e eu quero transformar em litro, então, vezes 1.000. Quando a gente multiplica um número por uma potência de base 10, a gente desloca a vírgula para a direita, de acordo com a quantidade de zeros que essa nossa potência de base 10 tem. Então, nós temos 3 zeros, então, nós vamos deslocar a nossa vírgula 3 casas para a direita. Então, vai ficar quanto? 1, 2, 3, 0,1 litro. Agora, eu vou calcular a diferença, que ele quer saber quanto que choveu, né? Qual a diferença de chuva do nível, né, pluviométrico em litros da vila lá na Índia e da costa chilena. Então, como que eu faço? Eu vou fazer 11.873
menos 0,1. Isso aqui, vou fazer a continha aqui para vocês lembrarem o que eu estou querendo com 2. Para vocês lembrarem como que faz essa continha. Então, vai ser 11.873 menos. Como é um número inteiro, a vírgula está aqui, certo? E vou pôr um 0 aqui. Decimal, subtração de decimal, vírgula embaixo de vírgula. Então, vai ficar 0,1. Agora, a gente subtrai. Aqui fica 2, aqui fica 10. Vai ficar 9, 2, 7, 8, 1, 1. Vírgula embaixo de vírgula. Então, a diferença é de 11.872 litros e 900 ml, no caso, né? 9 litros. Essa é a diferença entre a quantidade, né, de chuva nos dois lugares. Quem acertou? Eu, prof. Acertou? Que bom. Ô, prof. Tá entrando um monte de gente que não é da nossa aula. É o 6º ano, deve ser. Ô, professora, mas eu não fiz assim, eu só peguei e vi que 1 milímetro quadrado era 1 milímetro, eu não sei falar certinho, mas 1 milímetro a 1 litro, daí eu só fiz, ó, só transformei em litros isso ali, e fiz o menos esse 0,1. É que do jeito que tá aqui milímetro, você não consegue transformar para litro, entendeu? Eu tenho que ter o volume primeiro para depois transformar em litro. Porque a relação é entre volume e capacidade. Agora, metro linear com 1 litro, eu não posso fazer essa conversão. Nesse caso aqui, tudo bem, deu certo. Mas se você tentar fazer isso em outros, vamos dizer assim, não vai dar certo, tá? Vai dar erradinho. É que também poderia fazer por, tipo... Não, mesmo assim, tinha que estar em volume. Mas eu observei que se fizesse só essa subtração de 11.873 menos o 0,1 também dava certo. Só que a gente não teria as medidas dentro de litro, né? Entendeu? Dentro de volume. Por isso que eu mostrei o processo todo para vocês, como seria o correto fazer. Tá, Gabriel? Gente, posso sair daqui? Não, a continuar. Temos tempo ainda, né? Tem 10 minutos. Tá. Então, vamos lá. Já saíram o pessoal do 6º ano, Rafael? Já, prof. Tá. Prof, que página é essa? Essa página, gente, é página 100. Eu vou voltar aqui no início para vocês verem. Página 195 e 196 do módulo 2. Então, peguem lá o módulo 2 de vocês. 195 e 196. E o primeiro exercício diz o seguinte: observe os monômios apresentados na ficha. O que são monômios? Monômios são termos algébricos formados apenas por produtos entre números e letras, letras e letras, ou somente números, ok? Ou somente letras também. Se eu tiver só letra, só uma letra já tem um monômio, ok? É formado por um único termo algébrico. Daí diz assim, eu tenho aqui menos 2xy ao cubo, 3x ao quadrado yz dividido por 2, 4x ao cubo, 5x ao cubo dividido por 4, x na quarta y ao quadrado z, 3xyz dividido por 5, y ao quadrado z ao quadrado dividido por 5. Então, são todos monômios. Para não ser monômio, tem que ter uma adição ou uma subtração envolvida ali, tá? Em qual dos monômios o coeficiente numérico é igual a 1? Em qual deles, gente, que o coeficiente numérico? Vamos lembrar lá. Então, eu tenho o meu monômio, vou pegar ali o menos 2xy ao cubo. Um monômio é dividido em duas partes. Uma parte que a gente chama de coeficiente numérico, que é formada somente por número, ok? No caso, esse coeficiente aqui é menos 2, então a parte numérica desse meu monômio é menos 2. E nós temos uma parte formada somente por letras, que a gente chama de parte literal, tá? Então, o monômio é formado sempre por essas duas partes. Nosso exercício quer saber qual
que é o monômio que não que apresenta o coeficiente numérico como quando 1. Quando a gente tem coeficiente numérico igual a 1, gente, ele não aparece no monômio, não é obrigatório aparecer esse coeficiente numérico. Então, observando ali, qual deles que a gente tem que tem o 1 como coeficiente, como parte numérica? Qual é? Aqui, quem é a parte numérica? Quem é o coeficiente numérico? Aqui é 3 meios. Aqui é menos 2. Aqui, quem é o coeficiente numérico? 4. Aqui é quanto? 5 quartos. Aqui, ó, tá vendo que não tá aparecendo número nenhum? Então, nesse caso, é 1. Nesse caso, quem é meu coeficiente numérico? Toda a parte de letra é 3 quintos. E nesse caso, a minha parte numérica vai ser 1 quinto. Então, a única que aparece o 1 é quem? É x à quarta, y ao quadrado, z. Então, esse é o meu Zzinho, né? Esse aqui é o meu monômio, que tem o coeficiente 1. Qual dos monômios apresenta o coeficiente numérico menor que 1? Qual monômio que apresenta o coeficiente menor que 0, prof? O Gabriel estava correto. É menos 2xy ao cubo. Desculpa. Quais monômios apresentam coeficiente numérico entre 0 e 1? Agora sim, né? Quem que está entre 0 e 1? 3 dividido por 5 vai dar 0,6, né? Então, vai ser quem? 3 x, y, z sobre 5 e 1 quinto, como o Gabriel falou antes, né? Que é o y ao quadrado, z ao quadrado sobre 5, que vai dar 0,5. Quem ia falar alguma coisa? Ô, prof. Não. Nada. Qual dos coeficientes tem 1 quinto como coeficiente numérico? Qual dos monômios tem 1 quinto como coeficiente numérico? É quem? Y ao quadrado, z ao quadrado sobre 5. Ok? Escreva uma expressão que represente a área de cada retângulo da figura ao lado. Em seguida, escreva uma expressão que represente a área total da figura. Então, como que a gente calcula, gente, área de um retângulo? Base vezes altura, certo? Do quadrado, também base vezes altura, né? E no caso aqui, nós temos esta figura 1. Vou fazer aqui, área 1. A área 1 vai ser o quê? A base vezes a altura. Qual que é a altura dessa figura? Como que eu vou fazer para representar isso como área? Como que vocês fariam? Oiê! Quanto que é a base dele? A base dele é y, certo? Vezes a altura. Qual vai ser a altura, gente? A altura é tudo isso aqui, menos esse pedacinho, certo? Concorda comigo? Sim ou não? O que vocês acham? Sim, prof. Então, eu posso dizer que vai ser y vezes quem? Vezes x mais xy mais x mais 2 menos x sobre 2, certo? Agora, o que eu tenho que fazer para calcular a área? Fazer um chuveirinho aqui, ok? Então, vamos lá. A área 1 vai ser igual a y vezes xy, vai ser x, conserva a base, somos expoentes, mais y vezes x, xy, mais x mais 2 vezes y, mais 2y, menos y vezes x sobre 2, vai ser xy sobre 2. Eu posso fazer o que aqui? Eu posso fazer uma redução nisso aqui, né? De que maneira? Reduzindo todo mundo ao mesmo denominador e calculando esse valor. Tem xy aqui em 2 lugares, mas nesse caso nem vai precisar. Melhor deixar assim. Então, ó, o que eu não posso juntar, eu conservo. Xy ao quadrado. Xy menos meio xy, sobra quanto para mim? Eu tenho 1xy e tiro metade. Vai sobrar quanto para mim? Meio XY. Meio xy. Muito bem, Luan. Meio xy. Mais quem? 2y. Como eu não consigo juntar, a nossa resposta da área é essa. Então, vai ser o quê? Xy ao quadrado mais
meio XY mais 2Y. E assim fica a área da 1. A área da 2 é bem mais simples. Olha lá, a área da 2 vai ser o quê? Mais ou menos mais simples, né? Que eu também não tenho esse pedaço aqui. Também vai ser a mesma altura. Qual vai ser a base? X vezes. Qual é a altura da 2? Ah, nós temos, né? Ó, XY. Opa, ficou mais fácil do que eu imaginava. Deixa eu apagar aqui para não... Então, aqui é a base, que é x, e a altura é xy. Então, vezes xy. Então, a altura da 2 vai ser x vezes x, x ao quadrado. X vezes y. No caso aqui, a gente conserva o y, né? Agora, então, a nossa área aqui da 2 é x ao quadrado, y. E a área 3 vai ser x vezes x mais 2. Então, a área 3 vai ser x vezes x mais 2. Então, x vezes x, x ao quadrado. X vezes mais 2, mais 2x. Pronto, essa é a nossa área 3. X ao quadrado mais 2x. Agora, ele quer que a gente calcule a área total da imagem. Então, para calcular a área total, o que eu vou fazer, gente? Eu vou somar todas as três que eu calculei. Então, eu vou somar lá x ao quadrado y mais x ao quadrado mais 2x mais xy ao quadrado mais meio xy mais 2y. Tem alguma coisa aqui que eu possa reduzir, que eu possa juntar? O que vocês acham? Tem algum valor que eu posso juntar? Lembrando que eu só posso juntar quando tem mesma parte literal, em número, gênero e grau. Ou seja, tem que ser mesma letra, mesmo expoente, para todos os termos que tem na tua parte literal. Nesse caso aqui, gente, nós não temos ninguém para juntar. O que poderia ser feito aqui, colocar em ordem crescente dos coeficientes, dos expoentes, mas também não vai mudar nada, né? Então, a nossa área total é x ao quadrado y mais x ao quadrado mais 2x mais x y ao quadrado mais meio xy mais 2y. E isso aqui é um polinômio de 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Um polinômio de 6 termos. Então, essa é a nossa área. Deu tempo? Que horas são? Posso mudar? Já deu tempo, prof. Já deu tempo, prof. E passa muito rápido, né? Então tá, os outros a gente continua na próxima aula. Gente, eu não vou deixar a tarefa para vocês. Poderia até deixar a página 195 ali, mas vou deixar vocês descansarem um pouquinho, tá? A vida é uma caminhada longa, onde você pode ser mestre e aluno. Tem dias que ensinamos, mas em todos os dias aprendemos. Sábio é aquele que sabe que sempre tem algo para ensinar e muito mais terá para aprender. Gente, um ótimo final de semana para vocês, um ótimo feriado e até quarta-feira da semana que vem, ok? Beijinhos, tá? Fiquem com Deus e até mais.